E aí, gente, era nem isso aqui, a gente tá na aula 10. A gente vai novamente falar sobre algoritmos. Então, lembra da última aula que a gente viu que algoritmos eles são feitos de que forma, né? Tu tem quatro bases, né? Tu tem o predicado, qual que é a ideia do seu algoritmo, o que ele quer fazer nesse caso de aprender com os erros. A regra, quais são as regras desse aprendizado? Como que ele ocorre? Que é a atualização de memória nesse caso de aprendizado. Qual é a equação que pode descrever? Que é a derivada de erro das sinapses artificiais no contexto de inteligência artificial. Embora eu não estou explicando aqui com detalhes, porque eu já dei um curso sobre o tema, vários na verdade. E você cria um algoritmo disso. Você faz a mesma coisa agora. Quais os predicados da economia que você pode usar, que são os predicados nesse caso da escola austríaca, para criar algoritmos para resolver processos econômicos? Por exemplo, vamos supor que você tenha quantos trabalhadores. Então, para inglês, tá? How, porque é mais rápido. How many quantos trabalhadores W são necessários para fazer M processos para fazer M processos que necessitam ser executados. Eu dei o exemplo lá de uma casa sendo construída. Qual é o processo para a criação de um produto, enfim, qualquer tipo de projeto. Quantos processos tem que ser realizados para resolver N objetivos? G objetivos. Então, quantas pessoas precisam contratar para resolver N processos e realizar N objetivos, né? Goals, né? E é complexo, né? Porque, obviamente, eu tô perguntando quanto capital eu preciso. Que a gente chama de CAC. Quanto capital eu preciso? Pegar de empréstimo, sei lá. A gente pode formalizar isso daqui de uma forma mais simples. Existe, será? Uma, um algoritmo, né? GF de X. Tal que resolva esses objetivos para mim. Tem algoritmo que possa me dizer quantos trabalhadores eu preciso? Quanto capital eu preciso, por exemplo? Para resolver processos num tempo T? Eu vou colocar aqui tempo T. Num tempo T? Existe esse algoritmo? Depende. Se existe, vamos supor que exista, né? If existe. Então, eu posso dizer que existe uma complexidade Kolmogorov, que eu vou explicar já já, que é a SK de X. Foi criada pelo Andrei Kolmogorov. Já falei sobre isso num vídeo muito antigo do canal. Dessa função. O que isso aqui significa? Que existe um menor. Como posso dizer? Um algoritmo menor possível para resolver esse problema. Se existe um algoritmo que resolve esses problemas, não de forma óptima necessariamente, não sem margem de erro, mas que resolve esse problema, que pode me falar quantos trabalhadores eu preciso contratar, de forma, assim, o mínimo possível, com o mínimo de capital possível, para de forma eficiente resolver esses problemas num tempo T. Então, a complexidade de Kolmogorov é uma representação do menor algoritmo possível para resolver isso. Essa é a ideia. Só que a questão é que essa ideia, ela não necessariamente é alcançável, né? Não necessariamente encontra o menor algoritmo possível. A questão é que tem sempre formas de você achar o menor valor de W, né? O menor número de trabalhadores para resolver o M processo. E esse é o ponto, né? Ou o quanto de capital para resolver esse processo. Então eu vou apagar aqui novamente. Vamos ter outro exemplo, que é a mesma coisa.
Agora, em vez de perguntar quantos trabalhadores, é quanto capital. How many? K. Capital. Para resolver M processos com W trabalhadores. Para realizar M processos com W trabalhadores. Num tempo T. Então, a pergunta é quanto capital é necessário para realizar todos os processos nesse projeto com um capital humano limitado, né? E a pergunta pode ser, como eu disse antes, de investimentos óptimos, né? Lembra daquela questão do investimento óptimo? Então, investimento óptimo de capital para realizar o lucro de venda de produtos finalizados, que é esse Y. A questão é, como que eu acho esse investimento óptimo, né? Quanto capital eu preciso para fazer M processos? Isso aqui qualquer setor, tá? Qualquer setor, sei lá, uma empresa de vendas, uma empresa de venda de agrotóxicos, produção de... eu ia falar uma coisa, tava pensando muito em Breaking Bad aqui, mas é melhor falar não. Produção de qualquer coisa que você pensar. Produção de mangá, cara, produção de jogos, produção de desenvolvimento de software. Tudo pode ter esse predicado aqui. Como eu faço isso? Quanto capital é necessário? Porque é uma pergunta difícil, cara. Mas lembra da composição de Kolmogorov? Sempre, talvez, você consiga reduzir isso daqui. Porque, teoricamente, assim, vamos supor, do ponto de vista teórico, tu consegue não ter margem de erro. Teoricamente. A sua margem de erro, ela pode ser 0%. Fisicamente é possível. Fisicamente é possível. Agora, o ser humano não tem informação suficiente para gerar 0% de erro. Então, o cara tem um mercado, ele vai ter produto que vai vencer. Se ele fosse onisciente, ele conseguiria coisa mais de erro. O ponto de vista da competição de Kolmogorov é que sempre você consegue reduzir o seu problema a ele ficar mais fácil de ser executado, mais rápido de ser executado. E esse é o ponto. Então, o investimento óptimo existe. O que você quer fazer é fazer ao máximo que ele seja mais eficiente possível. Então, eu quero descobrir quanto capital é necessário para realizar esse projeto com M processos. E você tem que também decidir quais processos, né? Quais processos são inúteis numa indústria de farmácia, por exemplo, numa indústria de produção de refrigerante. Então, também é uma questão de know-how também, uma questão de o que eu devo mudar, o que talvez seja inútil, e é uma questão aí mais de know-how, né? A pessoa tem que ir testando o que funciona, o que não funciona, e não necessariamente um algoritmo vai existir que resolva o seu problema de pensar qual ideia você deve ter. Então, mesmo a inteligência artificial não vai te dar a ideia, preciso criar tal tipo de produto que as pessoas vão gostar, não é assim que funciona. Não, não pense que algoritmos resolvem tudo. Eles ajudam, né? Obviamente. Para finalizar, eu tenho aqui outro problema. Vamos supor aqui qual é o capital mínimo. Então, eu vou pôr aqui em português. Qual é a minimização de custo C, tá? De capital. Então, eu tenho um custo de capital, eu quero minimizar esse custo. Qual a minimização de custo possível? Dado um budget B, um orçamento. Sendo que eu tô falando de estoque aqui, tá? Você tem um espaço total S. Desculpa misturar inglês e português, mas é costume. Tá ok. Such that. Tá ok. Você tem a maximização do seu lucro. Ou o melhor lucro possível.
Então, qual que é o mínimo de custo de capital alocado? Eu tô falando de custo, dado um certo orçamento de estoque, tô falando de estoque de produtos, ou qualquer tipo de coisa, de, sei lá, trigo, cevada, qualquer coisa que você vende, algodão. Então, dado esse custo, qual é o custo mínimo necessário no meu budget, que eu posso alocar de budget? Eu tenho um budget X, 100 mil. Como eu posso diminuir esse budget ao máximo possível? Qual que é o meu custo mínimo para realizar essas questões? Só que o custo mínimo não é só o custo mínimo que você pensa que é. De repente você pode pegar alguns processos e fazer a mesma coisa com menos dinheiro. Dado um espaço né? Tu não tem um espaço infinito para armazenar algodão. Tu não chega, ó, chega nas casas dos vizinhos e fala, ó, vou pôr algodão aqui porque não tem espaço no meu armazém. Não, tu tem que pagar por espaço. Então, o seu espaço está no seu budget. Só que como eu consigo fazer isso ao ponto de ter mais lucro, ou ter um lucro eficiente, não vou maximizar meu lucro, mas o máximo possível, achar um ínfimo, né, dessa questão, né. A questão é uma pergunta, um algoritmo. Tem como ser resolvido? Depende. É uma questão logística, né. Então, posteriormente a gente vai ver outros problemas que são mais complexos que esse. Vamos pra... Acho que vale a pena eu colocar aqui o do preço, né. Esse aqui é um pouco mais difícil. Eu vou apagar aqui também, que eu creio que não é mais útil. Esse aqui é um pouco mais difícil. Qual é o preço óptimo? O preço óptimo de N produtos já finalizados. Então aqui é um problema de precificação de coisas. De N produtos diferentes, tá? Em M nichos. M nichos de mercado. Em M nichos, tal que você tenha a maximização de lucro. Embora você não consiga maximizar no ponto máximo possível, tu quer o máximo que você puder, né? Sei lá. É uma pergunta. Qual é os preços, P de preço, price, de N produtos em M nichos, tal que você maximize seu lucro? Qual preço você escolhe para N produtos? Tem o preço, é claro que preços também são formados por oferta e demanda, dependendo se tem uma relação colecionável como jogos, por exemplo. Então, um jogo de PlayStation 2 é raro ou relativamente raro. Tu tem os preços, o price charting em relação aos preços de mercado que é decidido pelo próprio consumidores, né? Em relação a esses produtos. A questão é, qual que é o preço? Essa é a questão, ninguém sabe, cara. Porque o preço ele é formado de forma subjetiva. Então você não tem como saber o preço que vai vender mais. Isso daqui é uma inferência que não é verificável. Então não existe um algoritmo que resolve isso daqui. Que resolve o preço óptimo de N produtos em nichos. Eu coloquei como uma... para o índice, né, aqui também. Esqueci de